TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Todos nós precisamos sempre estar em contato com o Senhor Jesus, com a sua palavra, para que Deus possa transformar os nossos corações. E esse programa tem o objetivo de levar a você que está nos assistindo nesse momento a receber fé, resgatar a fé no seu coração, para que nós venhamos crer e ver todas essas maravilhas na nossa vida de que Cristo nos liberta, nos transforma, restaura e tem feito muitas coisas através de muitas pessoas, tem curado, restaurado muitas pessoas que vêm até aqui, então dar o seu testemunho. E hoje nós contamos então com a presença do nosso irmão Matheus de Lavusca, que hoje está em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, para compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua experiência pessoal com Deus. Nós sabemos que cada um tem coisas que viveu diferente, experiências diferentes com Deus. Deus sabe como trabalhar nos nossos corações de várias maneiras, e hoje nós estamos aqui apresentando o nosso irmão para que você possa conhecer um pouquinho mais do seu testemunho. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Deus abençoe. Deus abençoe, os telespectadores da TV Menorá que acompanham esse programa, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento aqui, para que nós possamos assim estar compartilhando um pouco, contando um pouco da nossa história, para que assim o Senhor possa nos edificar mutuamente, Ouvindo você falar assim, você compartilhou na apresentação assim, o irmão Matheus, aqui em Cachoeira, sabe? Você falando assim, hoje a gente está aqui em Cachoeira cooperando com Deus, Irmã, assim, é um mistério, assim, uma obra maravilhosa, sabe? Porque o Janela do Céu, ele é um programa para a gente testemunhar a nossa trajetória, até aqui. E passa um filme realmente assim na cabeça da gente, nesses momentos que a gente está aqui compartilhando, porque eu me lembrando assim, da onde Deus me tirou e da onde eu estava, e considerando assim que esta cidade onde a gente está hoje, ela é muito especial no sentido espiritual, irmã? Não que somos melhores porque estamos aqui, não é isso, que não nos compreendam mal. Até porque não existe uma cidade melhor para outra. Mas como nós temos assim, a obra iniciou com um homem só, um vaso só, aqui nessa cidade. Inclusive tu passaste por aqui também, servindo o Senhor aqui também. Então assim, a gente vê essa trajetória assim de Deus, desde lá de onde a gente estava até aqui, irmã. Eu posso te dizer uma coisa assim, Elisama, isso é uma obra de Deus mesmo. Não tem como a gente fazer isso, sabe? Tanto quanto os nossos irmãos que nos ouvem, sabe? Que nos assistem. É uma obra de Deus eles estarem nos vendo e nos ouvindo hoje e estarem inseridos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é a videira, E é Ele que toma conta dos ramos, E diante de tantos anos assim que a gente observa muitos acontecimentos na vida da igreja, assim, é da gente agradecer muito ao Senhor por estar aqui ainda, por permanecer aqui ainda, Que na verdade, assim, contando um pouco da minha história, eu gosto sempre de compartilhar. Eu conto assim que ouvindo aquele CD chamado Propósito, e agora ele está reeditado, está muito bonito, tem até umas laranjas, se não me engano. O irmão Sérgio fala muito da semente, que está ali. Eu me recordo uma vez assim que eu estava na casa da minha mãe, em Juí, e conversando com meu pai. Eu tinha 11 anos, assim. Eu geralmente compartilho isso assim quando tenho oportunidade, porque quando eu tinha 11 anos eu conversei com meu pai. Eu disse assim para ele: pai, eu gostaria de ser duas coisas. Eu gostaria de ser, ou eu gostaria de ser pastor, ou eu gostaria de ser da Força Aérea, da base aérea, eu dizia, porque meu pai ele residia na época, como até hoje reside em Santa Maria. Então a gente desde pequenininho ia ver os aviões lá na base aérea de Santa Maria. Então aquilo me fascinava também, E eu não tinha nunca até aquele momento eu não havia tido
nenhum conhecimento assim da palavra, né? Meus pais assim, eles não tinham aquele hábito de ensinar, né, os filhos, enfim, os princípios bíblicos, né? Mas engraçado aquilo, né? Uma criança com 11 anos dizer que gostaria de ser pastor, né? A questão do ser pastor não era a questão do cargo, mas eu imaginava que o pastor, ele era uma pessoa próxima de Deus, então eu tinha uma vontade de estar próximo de Deus, né? Então, com 11 anos eu disse isso para ele até brincou, né? Ele disse, pastor, ele disse, né? Então hoje eu estou servindo o Senhor, né? Então, nós estamos hoje como Deus tem nos conduzido, sabe? Todos nós que estamos no corpo de Cristo, os irmãos que nos assistem, que nos ouvem, né? É importante entender isso, sabe? Que se estamos em tribulações ou em lutas, e obviamente que vamos estar, né? Porque há uma natureza a ser extinguida, né? Uma obra a ser edificada. E então, na realidade, é necessário entendermos que nós estamos como Deus tem nos conduzido, né? Eu conheci o ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Santa Maria, sabe? Numa época em que eu morava em Juí, depois com 16, 17 anos eu fui a Santa Maria, fui estudar lá e tal. E assim, era uma cidade grande, eu vim de uma cidade bem pequena, né? E um coração cheio de fraquezas, assim, né? Então, quando eu cheguei naquela cidade, assim, eu me deparei com o mundo, assim, né? Então, eu acabei, assim, indo viver uma vida dissoluta, né? No mundo, assim, né? Uma vida bem suja mesmo no mundo, né? Eu tive envolvimento, assim, com drogas, assim, bem profundo, sabe? E tive, assim, eu fui muito envolvido com as obras do mundo, assim, sabe? Com as coisas da carne, do mundo, sabe? Então, isso o Senhor está trabalhando na vida da gente aí até os dias de hoje, né? O Senhor vai limpando para tirar o mundo de dentro da gente, né? Mas eu me recordo, assim, que eu estava uma vez trabalhando, tinha um trabalho secular, onde a gente visitava algumas pessoas nas casas, e eu, assim, era uma noite que eu tinha, assim, passado em claro com problemas com droga e eu estava, assim, num grau, assim, já de depressão bem agudo, sabe? Eu havia tentado, assim, o suicídio 2 vezes, e porque eu estava, assim, havia um vazio dentro de mim, sabe? Muito grande. Como muitos irmãos, assim, se sentiam assim, né? E talvez até inclusive se sintam assim, né? Desta forma. E eu quero dizer que este vazio, afirmar, né? Porque quando a gente tem uma experiência, a gente pode afirmar, né? Que este vazio que nós sentimos é a ausência de Cristo. É a ausência de Deus na nossa vida, né? E eu me recordo, assim, que depois, naquele dia de trabalho e tal, eu fui visitar uma casa. E eu nunca estive naquela casa, não conhecia aquelas pessoas. Eu fiz a visita, conversei com eles. E quando eu estava saindo, assim, a mulher da casa, né, a mãe daquela casa, ela me pegou assim na mão e disse assim: eu tenho um recado para te dar do Senhor. Aí, e era assim um momento assim muito turbulento da minha vida, sabe? E ela disse assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E Deus pode te tirar da vida em que você está hoje. E eu nunca tinha visto aquela mulher, sabe? Então aquilo era uma obra de resgate do Senhor, sabe? Naquele momento o Senhor estava resgatando a minha vida, sabe? E aí eu saí assim, naquele momento eu quis dar uma dedurão com ela, assim, sabe? Eu disse, não, tá bom, como se tudo estivesse bem na minha vida, né? E não estava, né? Minha vida estava virada do avesso, né? Minha vida está... Eu era bem novo, ainda sou bem novo, né? Mas eu era mais novo, né? Bem na juventude, mas já estava assim, destruído já. E a destruição, ela é inevitável para o homem sem Deus. Ela é inevitável. Ou ela vai chegar na juventude, ou ela chega na 4ª, 5ª, 6ª década da vida do homem, mas a degradação emocional, psicológica, ela vai chegar para todos aqueles que não têm Cristo na sua vida. Porque a degradação, ela é o pecado, e o pecado consome a vida do homem. E o homem não tem
forças para lutar contra o pecado. Então, por exemplo, uma obra de depressão. Quem sofre de depressão não tem condições de lutar contra a depressão. E há muitas pessoas, eu era um caso desses, em que o orgulho falava muito alto, né? Em que você não assumia, assim, sabe? E as pessoas até, inclusive essa própria mulher, né, me falou algo que eu estava vivendo. Mas por orgulho, eu quis transparecer para ela que não estava. E muitas vezes nós estamos assim, né? Nós temos uma aparência externa para as pessoas e não somos aquilo, né? E mantemos aquilo porque precisamos, por rótulo, né? Por estar assim, nessa vida do mundo, a gente precisa aparentar. E por incrível que pareça, não deveria ser assim, mas a gente vem com isso para dentro da casa de Deus e o Senhor, com o passar do tempo, vai nos iluminando para que a gente deixe de fazer isso, né? Mas é uma obra comum isso, né? A gente quer aparentar algo assim, né? Então naquela época assim, eu aparentava que estava tudo bem para minha família, né? A minha mãe, por exemplo, se preocupava muito com a gente, né? Mãe, né? Se preocupa, né? Então ela estava longe e aí ela nunca pensava assim, nunca imaginava assim, né? Quando eu estava bem eu mantinha contato, quando eu estava mal eu me afastava, né? E aí, então na realidade, eu envolvido com aquilo tudo, depois que essa mulher me falou, eu caminhei assim uma meia quadra, cheguei no alto assim da esquina e ali eu desabei em choro, né? Chorei muito ali e pedi então que eu disse assim: Senhor, se tu realmente falou isso, né? Eu não usei o termo Senhor, né? Eu disse Deus, né? Eu disse Deus, se tu existe mesmo e tu tá falando comigo, então eu preciso que tu transforme a minha vida. E aí começou uma série de acontecimentos negativos na minha vida, né? Então eu aí perdi emprego, deu problema disso, problema daquele outro. Parece assim que desabou tudo. E isso é necessário, porque eu estava alicerçado em coisas falsas. Que Deus não tinha como entrar naquelas coisas falsas. Pelo contrário, Ele tinha que destruir aquilo para edificar outra coisa na minha vida, como está fazendo até hoje, né? Então, muitas vezes Deus precisa operar com turbulências assim na nossa vida, sabe? Coisas fortes assim, fazer coisas que nos chocam. E geralmente as coisas que Deus faz que nos chocam parecem-nos loucura e parece que Deus não está nesse negócio, né? Mas pelo contrário, é uma obra de Deus, pura de Deus, para nos tirar daquela vida que, se forçar um pouquinho, a gente nem quer sair dali, né? Mas como eu falei, a degradação ela chega, né? E eu chegou muito novo. Eu louvo a Deus assim porque eu tive oportunidades assim de, não sei se dá para dizer assim, tive oportunidade de morrer, né? Mas por várias vezes assim, eu poderia estar morto, né? Envolvimento assim que a gente tinha no mundo, né? As coisas que fazia, onde andava, né? Então, na realidade, Deus começou a conduzir a minha vida e eu conheci então uma família que fazia um trabalho para Deus naquela cidade. E eu me lembro assim que eu comecei a fazer uma terapia espiritual, né? E em que eu ia uma vez por semana lá na igreja, né? Uma vez por semana eu ia me aconselhar. Então, isso nos remete também, nos faz lembrar da terapia espiritual que hoje nós temos no Pão de Judá, né? Então, às vezes as pessoas elas não querem, como a minha primeira ida, eu não queria ir, sabe? Porque eu estava todo assim, puxa, eu nem conheço direito essa família aí, né? Eu vou chegar lá, contar minha vida, né? Então, hoje as pessoas que nos assistem, que nos ouvem e que necessitam de um auxílio e de um amparo e de um braço assim que possa, porque eu confesso assim que eu não tinha condições de sair daquela vida. Se Deus não usasse o corpo, eu não teria saído. Se não tivesse lá um homem, uma mulher, uma pessoa em que Deus tivesse usado aquela pessoa, eu não teria saído. Até porque eu passei um período assim em torno de uns 8 meses de aconselhamento, assim, para poder assim dar aquela primeira escovada, assim, sabe? E aí então que eu comecei assim a deixar das coisas do mundo, enfim, aquelas práticas assim, né, que a gente tinha. E a depressão, como inicia uma mensagem
do CD que tinha também, diz assim: a depressão é o mal do século. E é verdade. A depressão é o mal do século, né? Porque tu vê uma pessoa tão nova, né? A gente diz assim, eu era tão novo na época, né? Tá, mas tão novo com depressão, né? Depressão é coisa de idoso, né? Coisa de quem se aposentou e parou de trabalhar, a gente diz assim, né? Não é. Talvez no passado atingia as pessoas nas últimas décadas da vida dela. Mas hoje o mal está muito avançado. Então hoje você vê assim, sinais em crianças disso. Aquele afastamento, aquela depressão assim, se mostrando a recém, se revelando assim, em que a pessoa se afasta. Você pode ver às vezes os pais repreendem uma criança assim, ela já se afasta, ela já vai para um canto. Aquilo ali, aquilo vai maximizar com o passar dos anos. Porque de tanto você praticar, né? Às vezes tem pessoas assim que tu olha no computador e eu fico às vezes assim olhando, né? A pessoa está conversando, está falando e está assim, né? Não precisa nem olhar, né? Eu tenho que fazer assim, né? Para catar as letrinhas, né? Mas tem gente que bate assim, sabe? Rapidinho assim, tá feito, e tu olha e diz, poxa, é porque ela muito fez aquilo. E como a maldade, o pecado, ele tem se proliferado e ele tem avançado, não fora do mundo. O que está acontecendo fora do mundo hoje é um reflexo do que está dentro de nós. Então, quanto mais eu vivo com isso mais toma força dentro de mim. Então, a condição para os pais que se preocupam com os filhos, eu conheço muitos pais assim que não têm uma orientação espiritual, mas eles se preocupam em dar uma orientação espiritual para os filhos, porque eles, observando a sociedade como ela se encontra hoje, eles jamais cogitam aquele padrão de vida familiar ou social para os seus filhos. Então eles buscam, né? E um passo para os pais fazerem isso é exatamente buscando a palavra de Deus, buscando a orientação na palavra de Deus, né? Através, voltando a falar, né? Nós temos muitos títulos assim, né? E daqui a um pouco o programa vai parecer o De Bem com o Pão, né? Sempre compartilhamos aqui, né, dos materiais, porque não tem como não falar do nosso crescimento espiritual, da nossa vida com Deus, sem compartilharmos dos alimentos, né, e das ferramentas que hoje o Senhor nos traz para que venhamos ter esse crescimento de vida, né? Então, todos nós precisamos aprender também a utilizar essas ferramentas para as pessoas que estão próximas de nós, para as pessoas que nós vemos esses sinais de depressão, de afastamento, porque a depressão é aquele afastamento do Criador. A pessoa fica sem sentido na vida, não consegue sentir o amor, a presença de Deus, e aí caímos, né? Muitas pessoas caem em depressão, e hoje não importa a idade, não importa nada, né? Todos nós vemos que as pessoas cada vez mais têm se afastado de Deus, e isso tem trazido muitos problemas psicológicos, muitos problemas na vida de muitas pessoas, e nós, como fomos, né, já chamados pelo Senhor, precisamos então levar essa palavra, precisamos conhecer esse material e também levar essas pessoas a Cristo, porque sabemos que só assim nós podemos, assim como alguém um dia chegou e falou, né, para o nosso irmão Mateus, falou uma palavra simples, não foi uma pregação, foi uma frase, né? Foi lá e disse, o Senhor pode te transformar, pode mudar a tua vida, assim também em nós. Às vezes nós pensamos que nós precisamos falar bem, que a gente tem que desenvolver um assunto, que a gente tem que falar bonito, mas na verdade não é isso. A gente só tem que apresentar o Cristo para as pessoas. Chegar de maneira simples, chegar pelo Senhor, dirigido por Cristo, que o Senhor, Ele que faz a obra, né? É o Senhor que convence. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.